Vamos lá, minha gente. Tudo bom com vocês? A gente vai entrando então na reta final da nossa disciplina, né? As nossas últimas 20 horas, que somam aí é, 5 aulas, né? Sendo que a última ideia é que vocês apresentem os trabalhos, o que vocês começaram a pensar em termos da relação psicologia e direitos humanos com o que eu pude contribuir durante esse semestre. Então, a gente tem mais 4 aulas que eu acho que tratam das questões mais atuais e mais centrais de como eu tenho pensado essa relação, né? Principalmente com a influência do Axel Honneth e da teoria do reconhecimento. Então agora vai fazer mais sentido aquela ideia que eu venho conversando com vocês desde o primeiro dia, para ter atenção ao termo reconhecimento lá no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que fala que o reconhecimento da dignidade é o fundamento dos direitos humanos, né? E que eu me lembro, o próprio Honneth não aborda essa questão, né? Isso é uma invenção meio minha, porque eu peguei essa mania de tudo que eu leio e aparece a palavra reconhecimento, eu grifo e vou atrás e fico tentando ver. Às vezes não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui, às vezes tem, e aí começam a surgir algumas dessas ideias, e acho que é a principal ideia que eu trouxe para a gente trabalhar aqui. Então, enfim, né, depois de todas as conversas que a gente teve, a, a ideia era chegar nesse momento em que eu tento apresentar um pouco da relação, primeiro, né, apresentar de forma mais objetiva, né, eu vou tentar não falar tanto sobre, porque é algo que eu venho pesquisando pelo menos desde 2013, eu vou fazer os momentos culturais, as fofocas, né? É, mas eu tive a oportunidade de ouvir o Honneth falando pessoalmente, né? Em 2003. Então já se vão 18 anos que eu o conheci pessoalmente. Ele não me conheceu, mas eu conheci ele. E depois de 10 anos, eu cadastrei meu projeto, né? Meu primeiro projeto de pesquisa na UFES é sobre o pensamento do Honneth. Então isso significa que eu estou há mais ou menos 8 anos me debruçando sobre a obra dele, dentre outras coisas, né? Então não sou um grande especialista também não, mas eu tenho dado meus pitacos aí e tenho tentado aprender um pouco mais sobre o pensamento dele, que é bastante complexo, bastante vasto, né? E a ideia, enfim, é a gente falar sobre isso. Então, vamos lá, né? A nossa aula, ou as nossas aulas agora são as de 41 a 44, né? Lembrando, do que a gente conversou na aula anterior, para fazer sentido essa, a gente teve aqueles vídeos mais curtos, né, e algumas discussões sobre a noção do juízo moral segundo Piaget, isso por conta do Habermas, né? Então lembram, primeira geração da teoria crítica, a gente trabalhou com Adorno e com Fanon, ainda que Fanon não seja classicamente um autor da teoria crítica, mas ajuda a gente a pensar com a psicanálise alguns fenômenos como o racismo e, no caso do Adorno, fascismo. Depois a gente viu o Habermas, né? E como consequência da aula sobre Habermas, a gente viu aí as teorias psicológicas mais próximas. Então, a teoria do Piaget, a teoria do Kohlberg, né, o desenvolvimento moral segundo Kohlberg, as críticas da Carol Gilligan a Piaget e Kohlberg e a proposta dela da ética do cuidado, e por fim um estudo concreto, né, a partir de Habermas e de Piaget, feito no Brasil pela Bárbara Freitag. Então, agora eu vou abordar a psicologia e reconhecimento, né, a psicologia do reconhecimento também, porque de uma certa forma não tem como pensar a teoria do Honneth sem pensar o diálogo dele com a psicologia, e na verdade não é nem um diálogo, a psicologia é central na teoria dele, na filosofia e na sociologia, né, dele, que ele desenvolve pelo menos desde os anos 80. Então, se a gente pensar aí desde o comecinho da década de 80, né, para não falar dos anos 70, mas já são 40 anos de obra, né? Esse ano faz 40 anos de um texto que é um divisor de águas para ele. Então, isso é muita coisa mesmo, né? E desde o comecinho a psicologia está presente, tá? Então é mais ou menos disso que eu vou falar
de forma breve. Então, hoje a gente vai ter 2 partes só, eu devo fazer 3 vídeos, né, como das outras vezes, ou 4, talvez eu vá cortando menor, né, depois vocês me dizem se fica melhor assim. E essas 2 partes são uma breve apresentação do Axel Honneth, como eu fiz uma breve apresentação do Habermas, né, e depois as teorias psicológicas na teoria do reconhecimento de Honneth, que é o que mais nos interessa, né. Mas primeiro eu preciso contextualizar para a gente entender isso, mas eu vou mais ou menos misturando isso. E claro, não vou fazer esse aprofundamento nas teorias psicológicas, porque a gente vai ter depois esses aprofundamentos. Então, na próxima semana a gente deve trabalhar com a teoria do Mead. Depois vou falar um pouquinho mais da importância da psicanálise para o Honneth, para depois a gente trabalhar mais diretamente com o Winnicott e algumas outras coisas que eu gostaria de falar para encerrar, tá? Então, vamos lá. Este é o cidadão, né, o Axel Honneth, nascido em 1949. E vamos nessa. Então, contextualizando o Honneth no que a gente viu até agora, né? O Honneth, como vocês viram aí, nasceu em 49, então de 69 para os anos 70, ele estava entre os 20 e 30 anos de idade, né, terminando ali a formação inicial dele, indo fazer os estudos de pós-graduação, e ele não é de Frankfurt, né, mas ele acaba se envolvendo com as discussões frankfurtianas porque ele vai trabalhar com Habermas. E nos anos 70, talvez a grande questão do pensamento dele era essa disputa que surgiu em torno de Habermas e de Adorno. O Adorno era o principal representante, né, e tinha falecido em 1969, e enquanto o Habermas estava construindo a teoria dele ali nos anos 70, né, como a gente viu. E o Honneth então se aproxima mais do Habermas, ele tem textos justamente discutindo essas diferenças e semelhanças entre o Habermas e o Adorno, aquela coisa do déficit sociológico, né, de uma tentativa de superar esse déficit, de se dedicar a uma teoria democrática, uma teoria da comunicação, a sair de um marxismo ortodoxo para uma reconstrução do materialismo histórico via linguagem, né, a coisa dos sujeitos concretos, da consciência concreta, como a gente discutiu. Então, o Honneth está ali militando nesse meio de campo, e uma das coisas que ele vai dizer, que eu acho que servem também para o pensamento dele, é que a grande diferença entre Habermas e Adorno se dá na semelhança, ou seja, em como ambos leem Hegel. Então, Hegel é a grande fonte do pensamento de ambos, ou a grande fonte da teoria crítica, e vai dizer o Honneth que a gente entende a diferença, né, de toda a obra do Adorno e de toda a obra do Habermas a partir da diferença de como eles leem Hegel. E eu estou falando disso porque eu acredito que é isso também, é a forma como Honneth lê Hegel que o diferencia de Habermas. Então tem uma entrevista em que ele diz que ele é um discípulo de Habermas, né, apesar das discordâncias, mas ele é um seguidor de Habermas, ou seja, de uma teoria da ação comunicativa. E a forma como ele lê Hegel vai ser também o que o aproxima e o diferencia de Habermas. Porque a leitura que o Honneth faz de Hegel já vai ser muito influenciada por um contemporâneo dele, digamos assim, um pouquinho mais velho que ele, mas um cara muito importante, que é um filósofo canadense, que é o Charles Taylor. A gente falou dele há um bom tempo atrás. E o Taylor faz uma descoberta importante, ou pelo menos ele propõe uma perspectiva diferente na leitura de Hegel, que traz uma ideia filosófica do romantismo alemão, que é a do expressivismo. Então, há uma teoria da linguagem diferenciada, né? O Taylor trabalha também com a virada linguística, ele trabalha também a partir do Wittgenstein, mas ele tem um diferencial em relação ao Habermas,
porque ele volta para uma teoria da linguagem que é de origem alemã e do final do século XVIII para a virada do século XIX, que influencia muito Hegel, voltada para um filósofo chamado Herder, e que diz que a questão da linguagem não é só uma questão de signos, né, de representações, mas é uma questão de expressão, da possibilidade de a gente se expressar. E então os sentimentos ganham uma força maior, né? A ideia da realização da liberdade pela expressão na linguagem, nas artes, ganha uma expressão diferente do kantismo, que é muito racional e que é muito influente na forma como Habermas pensa a comunicação e a linguagem. Então, isso para a gente é muito importante, porque o Honneth está chamando a atenção, vocês devem ter visto no texto, né, que eu passei para vocês, são dois autores espanhóis, e o tradutor do texto é um rapaz muito simpático. Para quem não viu a primeira nota de rodapé lá, na verdade nota de fim de texto, fui eu que traduzi o texto. Mas como eles chamam a atenção, a questão é a de um vazio psicológico, né, como algo central. A gente vai falar disso um pouco mais adiante. Então, o expressivismo chama muito atenção para a ideia dos sentimentos, para a ideia da autenticidade, para a ideia da autoconsciência e para pensar a liberdade não só como autonomia no sentido kantiano, de uma questão racional das leis, que ficou muito forte no Habermas, né, no Piaget e no Kohlberg, mas a liberdade é também autorrealização, uma forma da gente poder se expressar criativamente no mundo, e isso envolve muito afeto, isso envolve questões estéticas e morais, tá? Ou éticas, se vocês preferirem. Então, esta leitura de Hegel influencia muito Honneth e isso faz uma diferença grande. Por quê? Já ali no comecinho dos anos 80, como eu vinha falando, o Honneth, apesar de muito próximo do Habermas, expressa num texto dele que fala sobre uma força de resistência que fica oculta sob a fachada do capitalismo, né? Ali ele já tem uma discordância com Habermas, porque essa ideia de que é preciso um desenvolvimento intelectual grande, um desenvolvimento lógico, linguístico grande de um grupo de pessoas para poder expressar no discurso a vontade, soa estranho para o Honneth. E ele acha que a teoria crítica perde muito com isso. Então ele começa a se dedicar a outras fontes teóricas, principalmente a sociologia do trabalho, e um historiador bem interessante chamado Barrington Moore, que critica o Piaget, que critica o Kohlberg e faz um certo retorno à psicanálise para tentar falar dos sentimentos, do reprimido, das fantasias, daquilo que de alguma forma expressa um mal-estar diante da dominação, né? E que pode, de alguma forma, ser articulado quando em contato com ideias que as articulem, mas que não deixam de ser uma força, uma motivação para a luta. Isso já está no Honneth em 1981, né? E esse incômodo com Habermas vai fazer com que ele busque outras fontes para além das duas primeiras gerações da teoria crítica, tá? Então ele vai se debruçar, obviamente, sobre as obras da primeira geração e do Habermas, mas durante os anos 80 ele se dedica muito a estudar a filosofia francesa. Então ele estuda Sartre, o Cornelius Castoriadis, Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, estou tentando lembrar mais gente, mas ele Foucault, né? Então ele vai se dedicar a isso e também aos principais autores da filosofia estadunidense, né? O que é uma novidade para a gente, que soa estranho para a gente, apesar de que o Habermas já começa a fazer isso, né? Então o Honneth está ali nos anos 80 muito incomodado com a forma como a teoria crítica lida com essas questões. E é justamente nesse sentido, nesse período, que ele e o Hans Joas, que eu já falei algumas vezes,
publicam um livro que é meio que uma sistematização dos cursos universitários que eles davam nessa época, né? Eles têm mais liberdade, eles podem falar sobre o que eles quiserem quando eles vão dar aula. A gente é mais amarrado no currículo, a não ser nas optativas, que eu estou aqui falando sobre um monte de coisa que eu acho importante falar, porque são pesquisas que trazem leituras diferentes, né? Que trazem possibilidades de diálogo diferentes do que a gente está acostumado. E é um livro que para mim foi um grande tratado de psicologia que eles escreveram nos anos 80. Não é a intenção deles, mas eles fazem uma revisão da literatura psicológica, claro que não toda, porque não é essa a intenção, mas eles falam de coisas que eu nem conhecia. E aí eu vou mostrar aqui brevemente para vocês, porque tem um momento fofoca, né? Eu obviamente não leio em alemão, né? Então, o livro eu tenho em inglês, Social Action and Human Nature, ou seja, ação social e natureza humana. E é do Axel Honneth e do Hans Joas. O que é a sessão fofoca completamente inútil, que eu queria mostrar para vocês, que eu comprei esse livro usado, né, pela Amazon. Mas não contem para ninguém, porque vejam só o que tem aqui, uma dedicatória do próprio Axel Honneth, com uma letra quase ilegível. Eu só sei que é para um tal de Tom e que ele assina Axel. E é com qualquer coisa, porque depois eu não entendo nada do alemão. Não é só o mit, que é o com. E eu costumo brincar que para os íntimos meu apelido é Tom, né? Mas eu tenho aqui um autógrafo do Axel Honneth. Bom, completamente inútil essa informação. Voltando então, o que acontece nesse livro? Eles estão tentando, dentro do repertório filosófico deles, o conceito de ação se torna muito importante, né, de ação social. E eles tentam achar alguns fundamentos antropológicos para isso, tá? Antropologia na tradição alemã, ou antropologia filosófica, é um estudo que tenta mostrar o que nos diferencia dos outros animais, o que é propriamente humano, o que é o único dos seres humanos. E quando eles vão fazer isso, claramente a ideia de tomar a ação como um conceito central tem a ver com toda a tradição da praxis do marxismo, tem a ver com toda uma tradição da filosofia inglesa, que se torna também do pragmatismo e vice-versa, né? Que chega nos atos de linguagem, nos atos de fala. Então é toda uma transformação ali da qual eles, pelo título, já enunciam fazer parte, né? E obviamente porque o conceito de ação para eles é bem mais amplo que o conceito de comportamento, e outras psicologias não dariam conta, né? E neste livro, praticamente a solução que eles apontam para as deficiências das teorias, inclusive sociológicas, não só psicológicas, mas sociológicas, e da própria antropologia filosófica, todos os problemas que essas filosofias enfrentam foram solucionados pelo George Herbert Mead, tá? Que a gente vai falar mais na próxima semana, mas é um grande psicólogo, um grande clássico, pouco estudado por nós no Brasil, e eu tenho colocado ele entre os grandes, né? A gente pensar em o Freud, o Skinner, o Vygotsky, o Piaget, eu acho que o Mead está aí entre eles no mesmo patamar e dentro desse referencial talvez muito mais importante, né? Assim, talvez não, certamente mais importante dentro desse referencial, tá? O porquê disso, né? Porque eles vão estudar os principais teóricos da ação social, e em geral são teóricos que trabalham com o conceito de ação sem conseguir construir um elo claro entre o indivíduo e a sociedade. E o Mead trabalha necessariamente com o conceito de ação social. E a própria individuação, né, o transformar-se no indivíduo cognitivamente, moralmente, né, e afetivamente, o que não é o ponto forte do Mead, como a gente vai ver, mas também são fatores sociais e tem a ver com a ação do indivíduo, né? Tudo é ação. Tal como para Skinner tudo é comportamento, né? O Mead toma o conceito de ação como central, né? E isso passa por uma mediação simbólica, né? Dizem que Mead criou o interacionismo simbólico, porque tudo implica em
pensar o mundo simbólico e como esse mundo simbólico é construído intersubjetivamente na interação e como daí é possível você falar em individuação, né? Então, ele e o Ioas já vinham construindo essas respostas, e já falo mais desse livro, mas ao mesmo tempo o Honneth ia construindo a tese de doutorado dele. Tá? A tese de doutorado dele, efetivamente, é sobre Foucault e a teoria crítica. Qual é a ideia? Ele se debruça sobre a primeira geração e tenta, ele vai dizer, o conceito de poder fica muito amarrado na primeira geração. E aí ele acha que em Foucault ele encontra um conceito de poder muito mais maleável e útil para pensar a sociedade, né? E ele diz, nesse sentido, sim, só que Foucault tem dificuldades em pensar normatividade, porque o que define a teoria crítica, desde Marx, passando por Horkheimer, Adorno, Habermas até o Honneth, é o fato de pensar a concretude social como condicionada historicamente, mas ao mesmo tempo tendo um claro projeto social de para onde a gente gostaria de ir, que é isso que eles chamam de normatividade. E aí ele vai dizer isso no Foucault não aparece, né? Em outros textos depois ele vai dizer que a teoria psicológica de Foucault, se é que há alguma, porque ela fica meio dispersa ali, é muito frágil, né? Isso, ele, ainda que ele atacasse muito Adorno nos anos 70 e 80, ele vai reconhecer que a teoria psicológica do Adorno é mais rica do que a do Foucault. Então, assim, há muita semelhança entre Adorno e Foucault para Honneth. O Foucault tem um avanço importante na questão do poder, mas psicologicamente Adorno teria mais contribuição. E aí ele fica nesse impasse, né? Essa é a tese de doutorado dele, que depois se torna um livro, que ele lança em 1985 e se chama A Crítica do Poder. E, oh meu Deus, atualizações disponíveis. Não, fecha. E aí o que acontece? Quando ele complementa a tese com mais alguns capítulos sobre o Habermas, dizendo que então, como um sistema filosófico, o sistema do Habermas é mais completo do que os de Adorno, Horkheimer e Foucault, porém ainda com um déficit sociológico importante, pelo que a gente acabou de falar, por ficar muito na cognição e no nível do discurso muito elaborado. Ele fala, isso depois ele tem um texto, né, um pós-fácil, digamos assim, que ele diz, não dá para a gente pensar muito um avanço a partir daqui, né? Ele só está mostrando quais são as deficiências dessas teorias. Essa é a tese de doutorado dele e um diagnóstico de que algo precisa ser reformulado, né? Então, em 1985, esse é o ponto em que encontramos o Honneth, nessa encruzilhada entre Hegel, filosofia francesa, filosofia estadunidense, a certeza de que o George Herbert Mead era um cara importante e os limites das teorias críticas anteriores, incluindo a de Foucault, né? O Hans Joas, só para fazer um momento cultural, nessa época, ali para 1982, 1983, tinha acabado de escrever um livro sobre o Mead. O Hans Joas foi para Chicago, né, onde Mead construiu todo o seu pensamento, sua história, né, na psicologia social, e o Hans Joas foi lá, tipo, mexer nos papéis do Mead, achar coisa perdida, essas coisas assim, e dar uma ressuscitada no Mead, né? Isso para a gente ver como é importante e como essa relação do Honneth com o Joas esclarece muita coisa. E o Hans Joas então escreve um livro que talvez seja o livro, dizem que é o melhor livro sobre Mead, né? E em que ele inclusive corrige um pouco a forma como Habermas leu o Mead, e por isso eles conseguem encontrar no Mead mais possibilidades do que Habermas encontrou. Ou seja, a fundamentação da teoria sociológica deles, filosófica, é psicológica, num sentido um pouco mais amplo, como o Mead trabalha,
mas eu queria falar disso para vocês terem noção de como essa ideia de reconhecimento dos direitos humanos, né, que parte do Hegel. Lembram quando a gente falou de Habermas, né, das 3 formas de ação, que era a ação instrumental, a ação comunicativa e a interação enquanto tal, ou o reconhecimento, né? O Honneth vai dizer, acho que é por aí que as coisas andam, mas em 1985 isso ainda não estava claro, tá? Quando é que isso fica claro para ele, então? E eu acho que eu vou acabar esse vídeo aqui nos anos 90 e depois eu retomo os anos 2000. Quando o Honneth segue trabalhando, então, durante o final dos anos 80, na sua tese de livre docência, né, que ele vai defender em 1992. Então são aí uns 7 anos de trabalho para sair desta questão puramente negativa em relação à teoria crítica, né, que é essa questão aqui que eu coloquei para vocês, dele criticar todo mundo e falar assim, preciso achar alguma coisa, porque o projeto dos caras é bom, mas está faltando alguma coisa ali, e é isso que eu quero desenvolver. Até ele conseguir propor alguma coisa. Esta proposição dele é justamente a ideia de luta por reconhecimento. Então, não só pensar a ação ou reconhecimento enquanto uma forma de ação, mas trazer a questão da luta como central. E para isso ele vai se debruçar sobre Hegel de novo, e a leitura dele vai ser diferente tanto da de Adorno quanto da de Habermas, quanto da de Taylor, né? E então em 1992 ele escreve essa tese que vira o principal livro dele, o livro mais citado, o livro mais conhecido, e que foi lançado no Brasil em 2003, justamente quando ele veio e eu tive a oportunidade de vê-lo, e eu vou contar isso um pouco mais adiante, tá? Então, deixa eu só mostrar a carinha do livro para vocês. Os 3 principais livros do Honneth a gente tem traduzidos para o português, tá bom? Então, é este livro aqui. Axel Honneth, Luta por Reconhecimento, a Gramática Moral dos Conflitos Sociais. A primeira parte do livro toda é essa reconstrução de Hegel, ele pegando esses textos pouco conhecidos de Hegel e tentando mostrar a concretude da questão do espírito e como o espírito histórico, que é considerado tão idealista, né, por nós, é construído concretamente pelos conflitos morais entre os grupos. Então, essa é a ideia central para ele. Tá? E esses conflitos vão se constituir basicamente em 3 grandes esferas, que é a dos afetos, que tem a ver com a amizade, com a família, com o amor romântico, né? Que são construções mais recentes, mas que Hegel destaca e Honneth traz para a teoria dele. Tem a ver com o direito, efetivamente, o jurídico, né, que expressa isso de uma forma mais generalizada, e com as relações de estima social sobre como nós interagimos e somos reconhecidos publicamente. Tá? O que acontece? E a gente vai se concentrar nessas discussões do Honneth, porque eu acho que é a melhor forma de começar e entender outras coisas que ele desenvolve depois. Né? O Honneth traz essa ideia de que nós construímos a nossa identidade, isso ele tira de Hegel, né? Nós construímos a nossa identidade, nós nos tornamos alguém nessas 3 esferas, então não existe ser humano moderno, né, pelo menos dentro da nossa cultura, que não seja formado por essas 3 esferas e por essas 3 dimensões do reconhecimento. E, ao mesmo tempo, quando nós somos desrespeitados em algum desses níveis, a gente fica indignado, ou a gente sente que alguma coisa está errada e se indigna e luta por esse reconhecimento, ou luta para reconquistar essa condição de reconhecimento. Né? Então, diz ele que esse é o motor, né? A motivação das transformações éticas da sociedade, que chegam, inclusive, na construção mais universal dos direitos humanos, derivam dessas relações sociais concretas e são mediadas necessariamente pela forma como os indivíduos se constituem e interagem.
né? Então isso está lá em Hegel como teoria filosófica, mas o Honneth diz que tem um problema nisso. Apesar das intuições hegelianas serem fantásticas, a gente não sabe o que tem de concreto nelas. Então eu preciso atualizar Hegel ou reconstruir Hegel. O Habermas propõe uma reconstrução do materialismo histórico. O Honneth não deixa de ser marxista, mas propõe uma reconstrução da dialética hegeliana a partir de uma questão concreta. E aí ele diz, como é que a gente vai dar base empírica para isso? E é aí que entra a psicologia, né? Então, ele vai se debruçar sobre a psicologia social do Mead, não por acaso, porque Mead foi um grande leitor de Hegel. E ainda que Mead talvez não tivesse acesso a esses textos de Hegel, meio que intuitivamente, Mead encontra as mesmas esferas de ação e constrói correspondências muito próximas de como Hegel pensou. E na segunda parte do livro do Honneth ele tenta demonstrar exatamente isso, né? A teoria de Hegel se sustenta empiricamente, diferente daquela teoria do fim do indivíduo, né, que o Habermas critica lá no Adorno e no Honneth também. Ela se sustenta empiricamente porque Mead conseguiu demonstrar isso a partir de dados psicológicos, né? E daí ele enfrenta uma outra questão, ele vai dizer, mas em Mead pouco se fala sobre afetos, sobre as relações familiares, sobre o amor sexual, né? Ou mesmo sobre a amizade. E é aí então que o Honneth descobre, ali para 88, 89, um livro fantástico escrito por uma psicanalista feminista chamado Os Laços do Amor, em que ela demonstra que a teoria hegeliana do reconhecimento, vejam a coincidência, né? Mas acredito que talvez ela tenha dado esse impulso para o Honneth fazer todo esse percurso filosófico, que é a Jessica Benjamin, né? Acho que eu já falei. A Jessica Benjamin descobre uma correlação incrível entre a teoria de Hegel do reconhecimento e a psicanálise das relações objetais. As pesquisas feitas com crianças, os atendimentos, pesquisas clínicas, pesquisas experimentais, feitas com crianças a partir de uma orientação psicanalítica e principalmente muito bem elaborada pelo Winnicott. Então, com isso, o Honneth consegue achar um arcabouço de experiências concretas, né, da clínica psicanalítica pediátrica, digamos assim, de experimentos feitos por alguns autores, que eu vou falar mais adiante, como Daniel Stern, René Spitz, que encontram uma correlação muito grande entre essa relação de afeto básica e primordial para a sobrevivência e para a constituição psicológica de cada um de nós com a teoria hegeliana. E o que é mais surpreendente, porque esses autores praticamente não leram Hegel, não tinham a menor ideia do que se tratava, né? Então, com isso, com a psicologia social do Mead e com a psicanálise das relações objetais, o Honneth dá uma fundamentação psicológica para Hegel, uma fundamentação empírica para Hegel, e começa a pensar as possibilidades de releitura do hegelianismo e do materialismo histórico, digamos assim, né, a partir de Mead e de Winnicott. Tá? Então eu encerro aqui esse primeiro vídeo e já já eu continuo falando ainda dos anos 90 da recepção latino-americana do Honneth e aí dos anos 2000 para cá mais rapidamente.